Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, 11 de novembro de 2020. E a nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens se intitula Jezabel, uma mulher assassina. O texto bíblico se encontra em 1 Reis, capítulo de número 21, do versículo 5 ao versículo 13. Nós vamos ler apenas o último versículo, versículo 13, que diz assim: Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Certo dia, o rei Acabe pediu que Nabote lhe cedesse a sua vinha, já que ela estava ao lado da sua casa em Jezreel. Inclusive, o rei Acabe tentou negociar a compra da vinha, prometendo dar a Nabote outra vinha melhor, ou pagar-lhe em dinheiro o que lhe fosse justo. Nabote não queria vender. Ele explicou para Acabe que não podia fazer um acordo com ele, porque a sua vinha era uma herança dos seus pais. O rei Acabe ficou muito desgostoso e indignado também por não ter conseguido ficar com a vinha de Nabote. Ele ficou tão abatido que nem queria se alimentar mais. Foi então que Jezabel viu a situação do seu marido Acabe e lhe perguntou o motivo da sua tristeza. Acabe explicou que era porque a sua proposta pela vinha de Nabote havia sido recusada. Mas Jezabel pediu que ele se alegrasse, pois ela lhe daria a vinha que ele tanto desejava. Tão logo Jezabel pôs em prática o seu plano maligno para conseguir obter a vinha de Nabote, ela escreveu então cartas em nome de Acabe e enviou aos anciãos e aos nobres da região. A carta, que havia sido selada com o sinete real, convocava um jejum e ordenava que Nabote fosse trazido à frente do povo para julgamento. Com isso, Jezabel estava provocando grande apreensão entre os habitantes de Jezreel. Isso porque, ao convocar um jejum, ela estava indicando ao povo que todos estavam diante de uma crise iminente, causada por uma grande transgressão. Então Jezabel também providenciou que 2 homens maus testemunhassem falsamente contra Nabote. A lei mosaica, queridos, determinava que uma acusação precisava ser sustentada por pelo menos 2 testemunhas. Os homens que acusaram Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei eram homens contratados por Jezabel. A pena para quem amaldiçoasse a Deus era a morte por apedrejamento. E foi assim que aconteceu. Após ter sido acusado falsamente, Nabote foi levado para fora da cidade e foi apedrejado até a morte. Além disso, os filhos de Nabote também foram mortos, garantindo que não houvesse mais nenhum herdeiro da vinha do vivo. Quando Jezabel recebeu a notícia de que Nabote já estava morto, logo ela foi avisar Acabe que a vinha de Nabote agora poderia ser tomada. Então, rapidamente, o rei de Israel se levantou e foi tomar posse da vinha que ele tanto desejava. O episódio envolvendo a vinha de Nabote deixou muito claro que tipo de pessoa o rei Acabe era. Acabe era um homem vendido ao pecado. E a palavra de Deus diz que ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Ele era instigado por sua esposa Jezabel e juntamente com ela abraçou a idolatria e fez grandes abominações em Israel. Quando alguém se vende para o diabo, queridos,
pode confundir o bem com o mal e a luz com a escuridão. Através do profeta Isaías, Deus disse: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Acabe caiu exatamente neste erro. Consequentemente, instigado por sua esposa, ele transgrediu a lei de Deus em todos os sentidos. Na história da vinha de Nabote, por exemplo, ao lado da sua esposa Jezabel, Acabe não conseguiu controlar sua cobiça, encorajou falso testemunho contra Nabote, foi cúmplice do seu assassinato e, por fim, roubou aquilo que não lhe pertencia. Deus abençoe e um ótimo dia.